Minutos devocionais, nós estamos aqui na sequência de pensar nesses vários domingos desde fevereiro sobre essa realidade importante da nossa fala. E hoje aqui nós trazemos aqui mais um versículo, Novo Testamento, carta de Paulo a Timóteo, a segunda delas, que vai dizer assim. Vamos pensar, né? Paulo dizendo a Timóteo, dizendo assim nas suas palavras, na sua carta, Paulo dizendo: Timóteo, evite as conversas inúteis e profanas, porque os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou no que a transformadora nos diz aí na NVT, evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Nós temos refletido, irmãos, sobre essa importância acerca de tudo que falamos, sobre o que nós conversamos, sobre o que nós trocamos no nosso dia a dia de convívio comum. E o que Paulo está chamando a atenção e destacando para nós aqui é dessa importância sobre, como nós já temos destacado em alguns outros domingos, a importância da utilidade sobre tudo aquilo que a gente fala. E a utilidade eu quero destacar aqui, meus irmãos, não significa que a gente só vai conversar, conversas sérias, sisudas, que a gente não vai brincar, que a gente não vai interagir de um ponto de vista descontraído, informal, que a gente não vai ter momentos de leveza, não quer dizer isso, não é? Mas a questão é que em tudo haverá utilidade. Se a gente vai brincar com alguém, vai ser uma brincadeira sadia. Se a gente vai reportar algo a alguém, a gente vai usar as melhores palavras. Se a gente tem algo a dizer para alguém, seja um elogio, seja uma orientação, uma instrução, até uma exortação, uma chamada de atenção para que o irmão fique melhor, para que ele se aperfeiçoe, nós vamos buscar palavras úteis, não é? E ele fala também, saia daquilo que é profano. Profano é tudo aquilo que não tem a ver com o ambiente, com o aspecto religioso, não é? Porque daí ele vai dizer assim, porque aqueles que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Entenda que esse prosseguem cada vez mais para a impiedade sugere essa noção de um caminho, de um passo a passo. Não é algo do imediato, algo que acontece no estalar de dedos e chegou num lance único, num momento único. Mas tem a ver com aquilo que é um processo em evolução que se desenrola, não é? E é isso que acontece. Também em 1 Coríntios 15 vai nos falar que as más conversações, não é? As más companhias, em algumas outras versões, corrompem os bons costumes. Nós estamos falando de relacionamento. Então, às vezes as pessoas esfriam na fé, às vezes elas saem da boa conduta cristã, não porque elas viveram um ato isolado que simplesmente as desvirtuou do caminho, mas porque às vezes elas foram visitadas por uma fala incuidada, uma troca entre as pessoas que não produzia utilidade, edificação, construção. E aí de passo em passo, de conversa em conversa, de desatenção a desatenção sobre o que você conversa, o que você dialoga, o que você troca entre aqueles que estão próximos a você, você segue por um caminho de prosseguir para a impiedade. A impiedade é essa aversão à atitude religiosa, esse compromisso com o sagrado que nós devemos ter, não é? Ou há mais atitudes mundanas. Quanto mais você assume um caminho de se despreocupar quanto ao que se diz, quanto ao que você conversa, mais esse é um caminho sem volta e vai piorando a coisa, vai se tornando muito crítico e caótico. Então, a orientação de Paulo a Timóteo e por consequência a comunidade que Timóteo pastoreava é: fique atento com relação àquilo que você conversa, produza utilidade, produza aquilo que é sagrado. Quero chamar a atenção aqui que para nós, Novo Testamento, o Espírito Santo habita em nós, sagrado não vai ter essa conotação só daquilo que a gente experimenta aqui no ajuntamento, no culto, no serviço ao Senhor coletivo, mas sagrado é uma vida na presença de Deus, é o culto de todo momento que a gente presta ao Senhor. E aí você, por exemplo, tem alguém ali sozinho, você se aproxima dele, faz uma brincadeira justa, uma brincadeira boa, uma brincadeira que aproxima alguém, que vai abrir a possibilidade para ele estreitar relacionamento e vocês partirem cada vez mais um convívio relacional mais profundo. Isso é uma experiência sagrada, ainda que não pareça, porque o interesse ali é que você
como a Sandra disse, falou sobre corpo aqui nessa manhã, cada vez mais você seja corpo. Às vezes a gente atribui muito esse aspecto do corpo de Cristo à ministração, à presença no culto, ao ato religioso, e tudo isso compõe sim nossos caminhos da vida, da religião, do se religar a Deus, e no se religar a Deus, se religar também aos nossos irmãos, não é? A reconciliação que em Cristo nós alcançamos com o corpo, com a família de Deus. É claro que tem disso, mas nós vivemos o sagrado também naquilo que é mais cotidiano e ordinário da vida. Quando a gente vai ali tomar um café, por exemplo, daqui a pouco, e aquilo vira um momento de comunhão, e de um momento informal de alimentação vira algo relacional profundo que nós experimentamos com o povo de Deus. Então que a gente preste atenção nessas coisas e que a gente viva o sagrado, produzindo utilidade, e que a gente se afaste daquilo que é mundano, pois é essa a vontade de Deus para nós. Amém?